A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de você aí na sua casa. Seja bem-vindo ao nosso culto de oração, um momento em que tiramos para clamar ao nosso Deus, para buscar a sua presença, para buscar o seu favor nas nossas vidas. E eu gostaria de convidar você, meu irmão que está assistindo, meu irmão que está em casa, a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 134. Salmo 134, diz assim a palavra do Senhor: venham, bendigam o Senhor, todos vocês servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião, os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Que nós possamos, nas nossas vidas, que nós possamos em tudo aquilo que nós formos fazer, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos gestos, nos nossos relacionamentos, bendizer ao Senhor, glorificar ao nosso Deus, porque Ele é Deus presente, Ele é Deus poderoso, poderoso para salvar a mim, poderoso para salvar a você. Louvado seja o Deus da nossa salvação. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, a Ti exaltamos, a Ti glorificamos, a Ti bendizemos, Deus, porque sabemos que Tu és Deus bendito. Tu és o nosso Rei, Tu és Senhor dos senhores, e fora de Ti, Pai, não há chance para nós. Não há chance de perdão, não há chance de ter paz, não há chance para nada, Senhor, a não ser de marchar a passos largos para a condenação eterna. Mas por Teu amor soberano, Pai, por Tua infinidade de bondade e graça, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos chamou, o Senhor deu a cada um de nós o dom da fé, o dom do entendimento, do discernimento. O Senhor, Pai, é o nosso Deus, o Deus das nossas vidas. E é por isso que nós clamamos a Ti. Porque um dia, sendo nós ainda mortos em nossos pecados, o Senhor, unicamente por amor, entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele viesse a crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E nós confiamos que nós temos essa vida eterna em Ti, Pai, e em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, Senhor, pois somos miseráveis pecadores, dos quais, Pai, reconheço, sou o pior. Deus, em nome de Jesus, apaga essas transgressões, lança-as no mar de esquecimento e nos dá, Pai, a bênção da segurança de sermos Seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa este momento de culto, abençoa cada irmão que está assistindo, abençoa, meu Pai, a nossa terra que está doente, que carece de restauração, Senhor, e sabemos que somente o Senhor pode trazer essa restauração, somente o Senhor, que é abundante em misericórdia, que é gracioso, que é galardoador daqueles que o buscam, somente o Senhor pode, Pai, restaurar a nossa condição. Mas eu peço a Ti, Pai, não proporciona essa restauração sem que sejam abertos os olhos de muitas pessoas, Pai. Desperta pecadores ao arrependimento, Senhor. Chama, meu Deus, pessoas que estão em trevas para a Tua maravilhosa luz, assim como um dia o Senhor nos chamou. Pai, faz a Tua obra soberana, de forma misericordiosa, como o Senhor tem feito até hoje. E nos dá a condição, Pai, de novamente com liberdade, de novamente com toda a abertura possível, falar do Teu Evangelho, se assim for da Tua vontade.
Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti esse momento de culto. Entregamos a Ti as nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Entregamos a Ti, clamando, meu Pai, para que o Senhor venha falar conosco de uma forma extraordinária. A Ti oro, Pai, bendizendo o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Vamos louvar o Senhor. Só pra Te adorar, fazer o Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, todos juntos só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Oh Senhor, estamos aqui, Pai, para Te louvar, para Te bendizer, para glorificar, para exaltar o Teu nome, dizer que és bendito. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela bênção da vida eterna, Senhor. Obrigado por nos alcançar, por nos amar, por nos atingir. Peço a Ti, meu Pai, fala conosco nesse momento. Fala conosco de uma forma sobrenatural. Usa a vida do nosso irmão João, Senhor, para ministrar aos nossos corações a Tua palavra, Senhor.
que não venha sair uma palavra só do entendimento dele, mas que seja, meu Pai, cada palavra proferida, palavras de iluminação do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, peço a Ti que o Senhor abra a mente de cada irmão, da minha mente, a mente de todos os irmãos que estão em casas, para ouvir, compreender e praticar e disseminar a semente do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti. Amém. Pai do Senhor, irmãos, muita alegria poder estar aqui em mais um culto de oração, poder compartilhar a palavra, poder transmitir os recados do Senhor, poder interagir com você que está aí na tua casa, que de certa forma está aguilhoado, de certa forma todos nós estamos experimentando um certo grau de abatimento por causa dessa situação que vivemos, por causa dessa pandemia. Mas, assim como Paulo e Silas, que estavam também aguilhoados, nesse texto que nós vamos estudar hoje, eles estavam adorando e orando. Nós temos a liberdade de adorar e de orar. E a gente precisa agradecer por isso, agradecer por essa liberdade que nós temos neste país de poder adorar e orar. E é sobre essas duas coisas que eu gostaria de falar com vocês hoje. Você que está aí na tua casa, que você experimente a mesma atmosfera que nós temos experimentado aqui. Deus, ele não está limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Eu tenho certeza absoluta que você vai ser tocado aí, aonde você está. Você vai ser tocado, aonde você está, vai experimentar a liberdade dos filhos de Deus. Aonde você está, você vai ser curado, aonde você está. Eu creio nisso, você crê? Porque a palavra do Senhor, ela é toda profética. E quando ela fala ali em Isaías 53, diz que ele foi moído pelas nossas transgressões e ele foi transpassado ali por nossas iniquidades. E está escrito que o castigo que nos traz a paz sobre as pisaduras deles, nós fomos sarados. Esse é o servo sofredor que a maioria dos teólogos apontam para Jesus. Então Jesus, ele levou sobre ele as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então nós vamos crer neste culto, nós vamos crer pela fé que nós temos no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós vamos crer na cura, nós vamos crer nos milagres. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, o poder é todo dele. E ele é soberano para agir ou não agir. Ele só se obriga a agir conforme a palavra que ele empenhou aqui na Bíblia. Mas ele é soberano sobre o tempo. Só ele sabe o tempo de agir. Então, se você está aflito, se você está angustiado aí na tua casa por causa desta pandemia, é hoje que você vai experimentar um alívio que você nunca sentiu na tua vida. Porque eu tenho certeza absoluta que o Deus que está neste local, o Deus que está criando esta atmosfera nesta igreja, é o mesmo Deus que vai entrar aí na tua casa. Nós cremos num Deus vivo, que atua mediante a nossa fé, amém? E ele é um Deus misericordioso e gracioso. Ele nos convida a entrar com ousadia na sala do trono,
entrar com ousadia no santuário, porque Ele estabeleceu o acesso. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário é o nosso tapete vermelho para adentrar com ousadia na sala do trono, para entrar com ousadia no santuário hoje, amém? Então nós vamos, antes de mais nada, eu gostaria de orar. Gostaria que Deus saturasse essa atmosfera aqui. Sabe o que é saturar? O local está cheio da presença de Deus. Como foi lá na consagração do templo de Salomão, onde os sacerdotes estavam todos pomposos, todos com suas indumentárias ali clamando pela presença do Senhor, e de repente a presença baixou no templo, e o templo encheu de fumaça. É por essa presença que nós vamos clamar agora, amém? Pai querido, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Nós clamamos, Pai, pela manifestação da Tua presença, Pai, nesta igreja, pela manifestação da Tua presença, Pai, na casa de cada pessoa que vai ouvir, Pai, que vai interagir neste culto, Pai. O Senhor é a pessoa mais importante aqui. O Senhor seja o centro, Pai, desta pregação, que o Senhor seja o centro, Pai, da nossa adoração, Pai. Que o Senhor seja o nosso socorro bem presente, Pai. Nós temos vivido dias angustiados, Pai querido. Mas nós cremos, o Senhor nos deu a chave, Pai. O Senhor nos deu a chave, Pai, para enfrentar essa pandemia, Pai, do ponto de vista espiritual. Já que do ponto de vista médico, do ponto de vista da ciência, Senhor, a coisa está bem complicada. Deus, mas é quando a coisa está estreita, é quando nós reconhecemos os impotentes diante, Pai, dos desafios que estão adiante de nós. É nesse momento que o Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta onde há busca, onde há falência, Pai, das estratégias humanas. É ali que o Senhor opera, é ali que o Senhor faz o milagre, é ali que o Senhor quebra as leis naturais para, Senhor, fazer cumprir a Tua vontade. Faz cumprir a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas, através das nossas vidas e através, Senhor, da Tua ação, da ação do Teu Espírito, Pai, na vida das pessoas, Pai, que estão em casa agora, Pai, encavernadas, ó Pai querido, que estão em casas amedrontadas, ó Pai querido, que o Senhor as revista, Pai, com espírito de ousadia hoje, que o Senhor as revista, Pai, com espírito de coragem, porque o Senhor nos deu um espírito de coragem e não de medo, um espírito, Pai, intrépido e não um espírito de covardia. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E eu te convido a abrir a tua palavra, abrir a palavra de Deus, em Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 36. É uma palavra que foi pregada pelo irmão César, no último culto, e a gente vai permanecer nela, porque nós queremos entender o que foi que causou o reboliço, que fez com que aquela prisão, aquela cadeia onde os homens de Deus estavam, o que fez aquela cadeia virar naquele dia em que eles estavam encarcerados, Paulo e Silas. Eu vou ler com vocês. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos 16, do 25 ao 36, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro
todo trêmulo, se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Vamos ler até aqui. Situação complicada. Paulo e Silas encarcerados, porque eles expulsaram ali um espírito de adivinhação que estava na vida de uma mulher que era explorada pelos maiorais da cidade, e de repente eles perderam um ganha-pão. Eles exploravam essa mulher que tinha um espírito de adivinhação, e essa mulher não pôde mais ser explorada por eles, e eles ficaram furiosos, e lançaram Paulo e Silas no cárcere interior. E talvez seja essa sensação que nós estamos sentindo no meio desta pandemia. Não podemos sair de nossas casas, estamos num completo lockdown nas cidades aqui da nossa região. E essa situação incomoda-me muito. E eu tenho certeza que essa situação te incomoda muito. E nós temos muitos argumentos para clamar contra essas decisões dos gestores. Porém, existem os protocolos que precisam ser seguidos. E não é esta a postura que Deus quer de nós nesse momento. Deus não quer que nós falemos contra as autoridades. Deus não quer que nós duvidemos em relação aos protocolos médicos. Deus quer que nós façamos exatamente o que Paulo e Silas fez naquele fatídico dia, que a palavra diz que eles estavam orando e adorando. Eu creio, não sei se você crê, você que está na tua casa, mas eu creio que quando há um homem e uma mulher adorando e orando, algo acontece. É impossível a gente clamar e orar de todo o nosso coração e não acontecer alguma coisa. Por quê? São poderosíssimas armas. A adoração e a oração são poderosas armas espirituais. Na humanidade deles ali, Paulo e Silas não tinham mais nada para fazer, porque eles estavam aguilhoados pelos pés e pelas mãos. Mas eles podiam o quê? Orar. Eles podiam adorar. E eles sabiam quão poderosas armas são a oração e a adoração. E eles começaram a clamar, eles começaram a orar, eles começaram a cantar hinos, eles começaram a louvar. Gente, quando a igreja parou de fazer essas duas coisas, e nós ficamos aguilhoados na nossa falta de fé, nas nossas dúvidas, nos nossos excessos, nós ficamos aguilhoados, nós ficamos encavernados. Quando nós voltarmos a orar, quando você, pai desta família, quando você, mãe, arrimo desta casa, voltar a orar e a adorar, vai acontecer isso que aconteceu naquele dia. Houve um grande reboliço. Ainda que eles estavam aguilhoados pelos pés e pelas mãos, as correntes caíram-lhe dos pulsos, os grilhões caíram-lhes dos pés, e eles se viram completamente libertos. É isso que a palavra de Deus faz na vida de uma pessoa, quando ela descobriu que a oração e a adoração são armas poderosíssimas. Porque por meio da oração e da adoração, nós atraímos a presença de Deus para as nossas casas. Você, pai, que é o sacerdote na tua casa, você está responsável por manter a chama acesa. Assim como no Velho Testamento, o sacerdote, algumas pessoas estavam responsáveis por manter a chama acesa. Aonde há chama morta, não há liberdade.
Se você faz tempo que você não se achega à presença de Deus para orar e adorar, o que é orar? Orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Quando eu leio a palavra me lê. É como se a palavra pudesse fazer um diagnóstico da minha fraqueza, ministrar a graça, ministrar a misericórdia de Deus. E quando eu leio a palavra, e quando a palavra entra dentro de mim, ela vai produzir aquilo que ela costuma produzir, quase sempre não, sempre. Sempre ela vai produzir salvação, desde que eu aceite. Sempre ela vai produzir restauração, desde que eu aceite. Sempre ela vai produzir cura, desde que eu aceite, desde que eu busque. E eu busco como? Pela oração e pela adoração. No momento da oração eu paro, eu cesso e olho para mim mesmo no espelho da minha alma e digo: sozinho eu não posso. Nós homens crescemos numa cultura exacerbada do individualismo, aonde nós somos ensinados a não abaixar a guarda, a não chorar, a dizer que tudo podemos, a não se arrepender de nada. Quem já viu na televisão aquelas celebridades batendo no peito dizendo: eu não me arrependo por nada nesta vida? Quem já ouviu isso? Pois o homem de Deus, pois a mulher de Deus, remida em Cristo Jesus, ela sabe exatamente o momento de dizer: eu não posso. É uma virtude dizer isso, porque quando você diz eu não posso, Deus pode mudar. Quando você diz sozinho eu não posso, Deus diz: eu posso. Manda para mim, manda essa bola para mim, é comigo, é eu que vou transformar essa situação, sou eu que vou transformar a situação na tua casa, sou eu que vou transformar a situação no teu coração. E é isso que eles fizeram, adoraram e oraram. Eles sabiam que na força humana eles não poderiam romper com aqueles grilhões. E eu digo para você, na força humana nós não conseguiremos vencer essa pandemia. Na força humana nós não conseguimos sequer atravessar a rua. Tão fracote que nós estamos. Dependendo das ações de um governo completamente desacertado. Dependendo de gestores, às vezes corrompidos. Dependendo de um desconhecimento completo da ciência em relação a esse vírus em particular. Então, exatamente nós estamos perdidos. É momento de dizer: Senhor, eu não posso. O médico também tem que dizer: Senhor, sozinho eu não posso. O cientista tem que dizer: Senhor, sozinho eu não posso. O pesquisador também tem que dizer: Senhor, eu não posso. Mas eles não dirão. E quem vai dizer? Nós que cremos. Quem vai dizer? A igreja que crê. Quem vai dizer? O corpo místico de Cristo. Você é a igreja, você faz parte da igreja, você é membro da igreja. Então eles começaram a orar, e veio um grande reboliço naquele lugar. Amém? Então vamos entender. Eu preciso, para hoje, começar a orar. Eu preciso, para hoje, começar a adorar. Eu falei o que é oração, né? Mas o que é adoração? Adoração, novamente eu cesso. Sabe, aquela umbigolatria, sabe, aquilo que eu sou o centro do mundo, eu sou o centro das atenções, eu sou o centro da minha vida. Tira de lado, sai a umbigolatria e entra Deus. Deus vai estar no centro. Jesus é colocado no lugar de honra na tua casa. Tira ele da lavanderia, tira ele da cozinha, tira ele do quintal da tua casa. Coloca Jesus no centro da sala. Para você começar a adorar, você precisa fazer isso. Para você começar a adorar, você tem que esquecer o teu ego um pouco. Esquecer teus afazeres. Eu não estou falando que você vai ter que esquecer indefinidamente, abrir mão de tudo e vai ficar contemplando por séculos dos séculos, igual os 4 seres viventes. Não é isso, irmão.
O que eu estou falando é você separar 15 minutos do teu tempo. É muito? 15 minutos não é nada. 15 minutos do teu tempo para adorar. Para dizer palavras de amor em relação a Deus. Desde que essas palavras brotem de um coração convertido, desde que essas palavras brotem de um coração sincero, Deus vai ouvir. Deus vai mudar a situação, começa a mudar do particular para o geral. Nós estamos vivendo um momento em que nós achamos que Deus não age no micro, Deus só age no máximo. Então nós vamos mudar o presidente da nossa nação, então nós vamos votar em deputados do bem, do bem não, é do bem, tá? Nós vamos votar em senadores cristãos e vamos conseguir. Amém? Então nós precisamos entender que a mudança começa em mim. A mudança começa na minha casa, não é na casa do vizinho. A mudança começa na minha vida, não é na vida do vizinho, amém? Porque Deus trabalha do micro para o macro. E na vida de Paulo e Silas, eles que estavam adorando e orando no cárcere interior, veio um grande reboliço dos céus, porque somente um poder sobrenatural poderia arrebentar com aquelas correntes como se fosse brincadeira. Da mesma maneira, a oração e a adoração já fizeram tantas coisas. Nós que estudamos a palavra, sabemos que quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus chama por Deus, quando o povo de Deus reconhece seus pecados, quando o povo de Deus se reveste de panos de cinzas, a gente atrai a intervenção divina. E é isso que pode acontecer hoje. De Deus colocar as poderosas mãos dele e fazer essa pandemia frear o avanço dessa pandemia. Ou mesmo, já que a gente está completamente dependendo de Deus. Por quê? Por essas todas as razões que eu já falei. E nós temos a chave, amém? Hoje eu te passei a chave. Então a chave é orar e adorar. Está sofrendo? Ora e adora. Está angustiado? Ora e adora. Está se sentindo impotente? Ora e adora. Deus passou essa missão para a igreja dele, para ela clamar a favor do perdido, para ela clamar a favor do oprimido, para ela clamar o nome de Jesus. E isso é maravilhoso, porque quando nós fazemos isso, os céus respondem. Tivemos vários avivamentos ao longo da história, onde Deus, na sua misericórdia, na sua soberania, resolveu agir. Mas ele resolveu agir olhando que lá embaixo havia uma movimentação, havia um povo clamando, havia um povo se arrependendo, havia um povo tendo compaixão do próximo, havia um povo de Deus ali se movimentando. E eu tenho certeza, se nós começarmos a orar, se nós começarmos a clamar como um só povo, esquecendo as nossas diferenças ideológicas, religiosas e todo tipo de diferença que nós temos, que são naturais, eu tenho certeza absoluta que Deus vai intervir e Deus vai fazer com que essa nação passe ileso. É difícil falar que passar ileso quando já temos 500 mil mortos, né? É difícil. A nação está clamando e a nação está chorando. Mas o momento é de clamar, o momento é de adorar e o momento é de orar. Porque os filhos estão clamando. E eu te pergunto, perto da meia-noite, o que você está fazendo? Silas e Paulo não estavam presos, mas estavam clamando. E veio o reboliço na vida deles. O grande problema é que muitas vezes nós, tendo a chave, não usamos. E quando vamos usar a chave, nós agimos como carcereiros. O que quer dizer isso?
Deus nos chamou em Cristo Jesus para a liberdade. Deus nos colocou num lugar estratégico para clamar pela nação, pelos pobres, pelos oprimidos, para clamar por todos, porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu por um grupo de elite religiosa. Jesus morreu pela humanidade. Então ele nos constituiu povo santo, geração eleita, para clamar. E às vezes nós temos a chave, nós temos a palavra, e nós precisamos praticar a palavra, e não agimos como quem tem a chave, não agimos como libertos. Primeiramente porque não aplicamos essa liberdade a nós mesmos. O que quer dizer isso? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu preciso experimentar essa liberdade dos filhos de Deus, essa liberdade em Cristo Jesus, para eu aprender a usar a chave. Senão eu me torno um carcereiro da palavra. A palavra está em mim, não faz efeito nem em mim, e por não fazer efeito em mim, não vai fazer nos outros. Eu não vou ser o anunciador da Boa Nova, porque a Boa Nova não está encarnada em mim. A Boa Nova não mudou a minha vida. A Boa Nova não transformou a minha vida. Então, num primeiro momento, você que já tem a chave, você que já entendeu que a oração e a adoração são chaves, começa a praticar a oração e a adoração. Segundo, começa a praticar em você mesmo. O Deus que você quer para os outros, ele tem que ser teu, antes de ser para os outros. E eu preciso experimentar essa liberdade dos filhos, para que eu seja realmente um vate, aquele que vai profetizar sobre a liberdade, aquele que vai viver a liberdade. E tem duas teses de liberdades aí no mundo. Duas teses. A primeira tese é de uma liberdade que diz assim, ó: sou prisioneiro de uma liberdade que nunca se realiza. Isso é verdade, por quê? Eu tenho liberdade de voto. Eu tenho liberdade de ir e vir, não agora na pandemia, mas eu tenho. Legalmente falando, eu tenho liberdade de ir e vir. Eu tenho liberdade de manifestar. Mas essa liberdade, por N motivos, ela quase nunca se realiza. Porque existem sempre os condicionamentos. Porque existem sempre as correntes sociais. Porque existem sempre muitas coisas impedindo que nós sejamos verdadeiramente livres e conscientes. Então, essa tese de liberdade, de ser livre, numa liberdade que nunca se realiza, eu não quero para mim. Posso ser cidadão, serei cidadão. Posso votar, votarei. Posso ser qualquer coisa no âmbito da sociedade civil, eu posso. Mas eu tenho que ser consciente que perfeitamente essa liberdade só eventualmente vai se realizar em mim. Agora existe uma outra tese de liberdade, que é a tese de liberdade que está aqui na palavra, que é essa que eu já disse. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está dizendo que se eu experimentar o Cristo, eu vou viver uma perfeita liberdade. E é essa liberdade que vai produzir em mim liberdade de decisão. Porque quando a gente está escravizado pelo pecado, quando a gente está escravizado por N coisas, nós não conseguimos usar o nosso livre-arbítrio. E quando usamos mal, decidimos mal. Mas quando somos filhos, entendemos que fomos chamados para essa liberdade que está em nós. Já experimentamos essa liberdade na nossa vida. Isso muda tudo. Muda completamente. A gente deixa o comportamento de carcereiro da palavra. A palavra é só minha. Eu não divido ela com ninguém. Eu não compartilho ela com ninguém. Então ela fica em mim, não produz os resultados em mim e, consequentemente, não vai produzir nos outros. Esse é o tipo de comportamento do carcereiro. E muitas vezes também agimos como se nós fôssemos o cárcere. O que é o cárcere? Um lugar que não tem liberdade. Um lugar onde as imposições da religiosidade, onde as imposições da religião, onde as imposições do rito, onde as imposições do legalismo falam mais alto do que o espírito de liberdade que está em nós. Então,
É como se eu, tendo a chave, como se eu, usando a chave em mim, não uso o suficiente e não experimento a perfeita liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então, o que eu quero frisar, para a gente encerrar, é que Cristo nos chamou para a liberdade, amém? Duas coisas: orar e adorar são chaves poderosas, são armas poderosas. Só a partir do momento que Silas e Paulo oraram e adoraram, que a cadeia virou lá onde eles estavam. E eles experimentaram uma sensação de liberdade. Não só uma sensação, mas uma existência livre. Porque dali eles foram libertos, de fato, ali do cárcere, né? Então, quando nós chegarmos a esse nível, qual o nível? De entender que essas duas coisas, a oração e a adoração, são chaves. E nos dedicarmos a essas duas coisas. E deixarmos Jesus ter completa liberdade para atuar na nossa vida, com certeza muita coisa vai mudar. E aí, ainda que estejamos aguilhoados pelos pulsos e pelos pés, porque não podemos ir e vir com liberdade, ainda assim a palavra não estará, amém? A palavra não estará aguilhoada comigo. Então tenha certeza que neste tempo de pandemia, quando você se manifestar nas redes sociais, a palavra vai chegar na vida das pessoas e vai produzir os frutos dela. Por quê? Você já experimentou na tua vida os frutos da palavra. Você já experimentou o quanto Deus é bom em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos orar. Vamos exercitar, né? Até aqui nós estávamos estudando a palavra. E agora nós vamos exercitar em oração e adoração. E eu peço que você se arrume aí na tua casa, que você realmente se prepare. Porque a razão de termos um culto virtual não é simplesmente para alegrar o auditório. A razão de termos um culto virtual é para interagir com você, para que essa atmosfera que está aqui esteja aí na tua casa. Só que ela precisa ser criada pela oração e pela adoração. É o que nós vamos fazer agora. Temos os pedidos de oração e nós vamos orar. Eu creio que antes que a palavra saia da nossa boca, antes que o pedido saia da nossa boca, Deus já conhece o nosso coração e as nossas necessidades. Por isso nós vamos orar de uma maneira geral e específica por alguns temas. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai intervir, amém? Feche teus olhos aí na tua casa que nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos fez participantes da liberdade dos filhos. Porque, Senhor, nós abrimos o nosso coração e o Senhor, na tua graça, na tua misericórdia, nos fez experimentar o quanto tu és bom, Deus. Pai querido, a ideia de um Deus bom não combina, Pai, com o sofrimento de milhares e milhares de pessoas por causa dessa pandemia, Deus. Mas nós sabemos que há sempre uma razão e há sempre um propósito, ainda que nós não o compreendamos, Pai. Por isso eu peço nesse momento, toca nesse coração que está oprimido, Deus. Essa pessoa que acabou de perder um familiar, Deus. Essa pessoa que está com um familiar doente em casa, em tratamento. Ou essa pessoa que está com um familiar, Pai, na UTI, nas CTIs aí. Pai querido, que o Senhor vá de encontro a essa necessidade agora, Pai. Toca, Pai. Toca, Senhor, no pulmão dessa pessoa, Pai. Aonde está, Senhor, esse vírus, essa manifestação dessa doença, Pai. Que seja extirpada agora em nome de Jesus. Que o Senhor comece a restaurar o sangue, comece a restaurar os alvéolos, comece a restaurar a capacidade, Pai, desse organismo, Pai, desse sistema imunológico, de responder à altura dessa infecção, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor libere seus anjos, Pai, ministradores, ó Pai, para entrar dentro dessas enfermarias, Pai,
para fazer, Senhor, a tua obra salvífica primeiramente, para fazer a tua obra, Pai, de restauração, de cura, Pai querido. A tua palavra diz isso, que o Senhor faz essas coisas. Por isso nós clamamos a tua intervenção sobrenatural, Pai, sobre a vida dessas pessoas, sobre a vida, Pai, destas famílias, ó Pai, que estão destruídas, Pai, pela falta que essa pessoa faz, pela ausência, Pai, desse ente querido. Deus, só o Senhor sabe o quanto é complicado, Pai, administrar, Pai, o luto. Deus, tem misericórdia, Deus, de todas essas famílias, ó Pai, enlutadas em toda a face da terra, Pai. Mas nós queremos orar aqui pelo Brasil também, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor, Pai querido, dirija, Pai, toda a estratégia de combate a esta pandemia, que o Senhor dê os recursos, que o Senhor dos altos céus ajude, Pai, a esse governo, aos gestores estaduais e municipais, Senhor, a tomarem as decisões corretas em relação ao enfrentamento desta pandemia. Também queremos orar por cada família desta cidade, Deus. Ó Pai querido, quantos que não partiram nesses dias, ó Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Entra com providência, entra com o teu Espírito, Pai, de consolo, Pai, nessas casas, ó Pai querido. E que mesmo na tua palavra diz que Senhor, que a casa que está em tristeza é melhor para visitar do que a casa onde há alegria, Deus. Ô Senhor, às vezes parece até duro dizer isso, Pai querido. Mas eu sei que é uma oportunidade, Deus. Apesar de tanta destruição, é uma oportunidade para nós entendermos, ó Pai, que nós não podemos nada em nós mesmos. Para aprendermos a depender de Ti, que o pai de família dependa de Ti, que a mãe dependa de Ti, que os filhos dependam de Ti, e o Senhor manifeste a Tua glória. Ó Pai querido, manifesta a compaixão, levanta o Teu povo para manifestar a Tua compaixão em relação a essas vidas, ó Pai querido. Senhor, nós temos certeza, Pai, que a nossa vida está nas Tuas mãos, e nós colocamos, Pai, essas vidas também nas Tuas mãos, Pai querido, para que o Senhor possa, Deus, na Tua benignidade, na Tua bondade, Pai, intervir de maneira sobrenatural, Pai, na vida dessas pessoas, de tal forma que o Teu nome seja glorificado, de tal forma que o Teu nome seja, Senhor, colocado no mais alto lugar como Tu mereces, Pai. Pai, nós Te agradecemos por tudo. Também oramos pelos pastores, Pai, da nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, fortalece eles em Ti, Pai, nesse momento difícil. Pai querido, que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, esteja dos céus, ó Pai, animando eles, para que eles estejam altamente motivados, Pai. Mesmo num momento como esse, estejam altamente motivados para conduzir o Teu povo nesta igreja local, e que cheguemos aos objetivos, ó Pai, que nós temos enquanto povo, é que todo joelho se dobre na presença do Deus vivo, Pai. Nós vivemos para cumprir essa missão, Senhor, que o Senhor manifeste a Tua bondade, a Tua benignidade, Pai, através da nossa vida. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Lembre-se de usar essa poderosa arma. Lembre de usar as chaves, a oração e a adoração primeiramente na tua vida, porque dessa forma a tua família será transformada, e dessa forma você saberá o quanto é bom estar em Cristo. Estar em Cristo, nova criação, nova criatura, isso é maravilhoso. E aí pode vir pandemia, aí pode vir doença, aí pode vir qualquer coisa, eu estarei balizado, eu estarei estruturado em Cristo, nessa perfeita liberdade e nas promessas que Ele faz para mim, a partir da palavra dEle, amém? Fique com Deus, que Deus abençoe vocês.